Olá a todas e todos! Hoje nós conversaremos com Roberto Libigotti, que é membro do Conselho Indigenista Missionário, CIMI Regional Sul, a respeito do seminário que tem como tema o direito ao usufruto exclusivo e os riscos do arrendamento das terras indígenas. Esse seminário, gente, ele integra um encontro na Tecoá Ipoí, em Paranhos, no Mato Grosso do Sul. Esse seminário ele acontece nesse final de semana, pelos dias 29 e 30 de novembro. Olá, Roberto, como está você? Seja bem-vindo. Olá, uma saudação toda especial a cada um e cada uma que nos acompanham, não é? Para tratar desse tema tão importante, tão desafiador, no contexto das lutas dos povos indígenas pela garantia, posse e usufruto das terras, né? Então, é um tema desafiador e que afeta indígenas do norte ao sul do Brasil. Por isso a importância desse seminário de tratar com muita precisão, não é? Desses desafios dentro do contexto da defesa dos direitos indígenas. Perfeito. Roberto, então, para a gente começar aí a sua explanação, eu gostaria que você falasse, situasse onde estão localizados os direitos dos povos indígenas à demarcação e também ao usufruto exclusivo de suas terras, por favor. Então, os povos indígenas, né, desde o processo de colonização no país, eles lutam pela garantia do direito fundamental ao uso, posse e usufruto exclusivo das terras, não é? É, um, é uma demanda que se faz importante e necessária na perspectiva de projetar a vida do presente e do futuro de cada comunidade, de cada povo, né? Então, é um caminhar desafiador para a conquista desses direitos. Ao longo da história, não é, o direito à terra ele foi aparecendo no âmbito das legislações criadas, não é, pelos brancos, né, pelos poderes públicos que foram dominando, não é, o continente americano. Mas, só bem recentemente, no Brasil, lá no fim da década de 1960, no ano de 1973, 72, é que começou a se discutir a necessidade de que, no âmbito das terras indígenas, aquelas que eram reservadas a eles, né, os povos pudessem ter assegurados o direito à terra como sendo essencialmente sua, pertencendo àquele povo, àquela comunidade, não é? Mas não só de ter a posse, mas poder usufruir daquela terra de forma segura, não é? E com exclusividade, que a gente chama, né? Então, o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, lá em 1973, ela garante esse direito. Ela garante o direito dos povos indígenas usufruírem de suas terras, não é? Mas usufruírem elas de forma exclusiva, sem interferência, sem ingerência de terceiros, né? Então, já lá no Estatuto do Índio, a gente tem esse reconhecimento. Depois, com mais profundidade, né, e a partir também da luta e da mobilização dos povos indígenas, que se deu ao longo de vários anos, não é, para desembocar no período da Constituinte, nos anos de 1986, 1987, é que os povos indígenas levaram para o debate público, na Assembleia Nacional Constituinte, a necessidade de se terem, além desse direito ao usufruto das terras, não é, terem outros direitos fundamentais assegurados. E a Constituição, então, de 1988, garante 3 direitos fundamentais aos povos indígenas, né? Lá no artigo 231 e 232. No 231,
garante a demarcação de todas as terras indígenas, que tem o eixo aglutinador na lógica do direito originário, né? Ou seja, os povos têm um direito que ele é anterior ao direito dos brancos que chegaram no Brasil, né? Então, a Constituição garante a demarcação da terra como um direito originário. O segundo aspecto, e é fundamental, é que esses povos são também portadores de um direito, não é? E que o Estado tem que reconhecer, que vincula-se à possibilidade deles serem considerados povos indígenas, não é? De acordo com os seus costumes, com as suas crenças, com as suas tradições, não é? Com os seus modos de vida dentro de um território, não é? Exercendo a posse exclusiva desse território, né? E o terceiro direito fundamental é o direito que os povos têm de serem sujeitos de direito, né? Que até 1988 os povos eram tutelados, portanto, o próprio manejo do direito à terra ele ficava comprometido porque havia ingerência dos órgãos indigenistas. Era o Estado que administrava as terras indígenas em nome dos indígenas, né? E aí nasce o problema que nós vamos tratar, que é o problema do arrendamento. Como os povos indígenas eles têm reconhecido o direito à demarcação de sua terra com uso exclusivo, não é? Mas anteriormente o uso ele não era exclusivo porque o Estado brasileiro, através do SPI e depois da FUNAI, é que gerenciavam e passaram a arrendar as terras em nome dos próprios indígenas, né? Mas para finalizar, assim, onde estão localizados os direitos indígenas, a terra e o usufruto exclusivo? Estão lá no Estatuto do Índio, na Lei 6.001, e também na Constituição Federal, no seu artigo 231, que assegura, então, esse direito fundamental. Perfeito. Ao longo das falas também do Roberto, a gente vai colocando algumas matérias, alguns conteúdos que vão de encontro a esse tema, e que estão disponíveis no site do CIMI Nacional, também no perfil do CIMI Sul e no nosso site do Afronte Jornalismo das Gentes. Depois, se o pessoal quiser procurar também, esse material todo estará por ali também disponível. Roberto, a próxima questão, mesmo sendo um direito, a gente sabe que ele vem sendo atacado por setores interessados em explorá-lo, né? Que setores são esses e de que maneira essas explorações elas também acontecem, por favor? Então, como eu vinha dizendo, a impossibilidade dos povos indígenas exercerem plenamente esse direito ao usufruto exclusivo das terras, ele vem de antes, não é? Vem do período em que o Estado brasileiro projetava a ideia de que os povos deveriam ser integrados à sociedade brasileira, né? E uma das ferramentas, além de outras, era ensinar aos indígenas o modo dos brancos trabalharem a terra, né? Então, as áreas que estavam sendo reservadas e demarcadas para os indígenas no período até 1988, não é? Elas eram reservadas e demarcadas, mas as práticas de uso da terra introduzida nessas áreas eram de fora para dentro. Ou seja, o Estado brasileiro desejava tornar os indígenas um agricultor branco, com cabeça de branco, com pensamento de branco e produzindo aquilo que os brancos produzem na terra, né? Então, os povos indígenas, embora vivessem dentro de um espaço territorial, o manejo da terra ele tinha que se dar de acordo com os interesses de fora. Quais eram os interesses de fora? Produzir grãos, produzir soja, produzir milho, produzir trigo, não é?
e toda a estrutura estatal se direcionava para que os indígenas fossem, dentro de seu próprio território, empregados dos brancos, trabalhando para os brancos. Então, a história do arrendamento, ela começa lá atrás, com essas práticas do próprio Estado. Por isso que é importante a gente agora, quando pensa nesse direito, é também ter um pensamento de se libertar de uma prática que foi trazida pelos brancos para dentro do território indígena, né? Então, o arrendamento, ele é uma ferramenta que foi sendo utilizada pelo próprio Estado e pelos que têm interesse nas terras indígenas para se apossar desse direito sem tirar os indígenas de cima da terra, mas explorá-los em cima da terra, né? Então, o arrendamento ele tem essa característica, é explorar a mão de obra indígena dentro do seu próprio território, né? Com o avanço das tecnologias, né, que antigamente se fazia tudo com enxada, com arado e boi, não é? Com o avanço da tecnologia, a mão de obra indígena ela foi sendo desnecessária, mas a terra continuou sendo necessária. Então, aquelas pessoas que estão fora dos territórios, mas desejam explorar os territórios, elas mantêm esse interesse e criam ferramentas para poder explorar. Então, elas negociam, não é? Com lideranças das próprias comunidades, as formas de se apropriar da exploração territorial, né? E convencem as pessoas a estabelecer esses acordos que são os arrendamentos. Então, os brancos estabelecem os acordos, né? Entram nas terras indígenas, plantam, colhem, vendem e deixam uma pequena parcela daquilo tudo que eles escolheram para um grupo muito restrito de pessoas dentro da comunidade, marginalizando todos os outros, né? Então, quem são esses interessados? Em geral, pessoas das regiões, não é? Que têm esse interesse forte em ganhar cada vez mais dinheiro às custas de um bem, que é um bem indígena, que é um bem da União, né? E que eles, de fora, não têm nenhum compromisso com esse bem, eles simplesmente exploram. Então, nas regiões onde há a exploração econômica através do arrendamento, ela é feita ou por agricultores, ou por pessoas que, inclusive, sequer têm terra, mas têm capital para poder arrendar a terra, para poder plantar na terra, que é uma terra indígena, né? Então, existem no Rio Grande do Sul, por exemplo, em alguns municípios, pessoas que ficaram poderosamente ricas sem ter um palmo de terra, porque planta em terra indígena. Então, ela não tem investimento em custos com a terra. Ela simplesmente explora as terras, que são terras indígenas, e exclui, não é, do uso dessa terra grande parte da população. Tá? Então, é um crime grave que se pratica, porque retira desse sujeito de direito, da comunidade indígena, do povo indígena, a possibilidade de ele conviver com essa terra da forma que ele acredita, conforme os seus pensamentos, conforme as suas tradições, conforme conforme o seu jeito e o seu modo de produzir a terra a partir, não é, das suas tradições, dos seus costumes, com os produtos que ele vai poder usufruir, com as plantas que ele vai poder colher, com a semente que ele vai poder comer, não é? E não ceder a sua terra para exploração através de semente dos outros, que depois de colhidas vão ser vendidas para alimentar o boi, não é, lá na China, para alimentar o boi na Europa, não é? Então, a terra indígena hoje, tanto do ponto de vista da exploração agrícola, ela serve para que algumas pessoas ganhem muito dinheiro e vendam esses produtos para fora do Brasil. A mesma coisa com relação ao arrendamento para a criação de gado. Entra no mesmo sistema, na mesma lógica de exploração. Tá? Então, esses são os interessados.
agricultores, fazendeiros, criadores de boi, empresas. Há também empresas que arrendam terras, não é? Porque elas têm uma capacidade econômica muito grande, né? Então elas têm um investimento também grande no plantio de produtos transgênicos. Então eles têm colheitas exorbitantes dentro de terras indígenas para vender depois essas colheitas para fora do Brasil. Oi, voltamos. Muito bem, Roberto. Com base em todos esses elementos históricos que você trouxe, você também deixa bastante evidente que os arrendamentos de terra eles são ilegais, né? Ou seja, eles deveriam ser impedidos, inclusive pelos poderes públicos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, qual é a responsabilização dos poderes públicos e também de que maneira que eles deveriam atuar nesse sentido. Então, as terras indígenas, conforme diz a Constituição, elas devem ser demarcadas, protegidas e fiscalizadas para assegurar aos povos indígenas esse direito que a própria Constituição dá de que o usufruto dessa terra ele é exclusivo dos indígenas, né? Então, a própria Constituição ela diz assim: o uso dessa terra é para a comunidade indígena, é para o povo indígena, ninguém mais, tá? E a Constituição ela é muito esperta, porque ela diz assim que o direito que os povos indígenas têm à terra, além de ser um direito originário, ele é um direito que a Constituição diz que ele é inalienável. A palavrinha é esquisita, mas o inalienável quer dizer o seguinte: aquela terra indígena, ela não pode ser transferida para um branco. Ela não pode ser alugada, ela não pode ser arrendada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser emprestada, tá? Então, a Constituição diz: o direito à terra é um direito inalienável, ninguém pode tomar ele, tá? A segunda palavra que a Constituição traz é de que esse direito é um direito indisponível para os brancos, disponível só para a comunidade indígena. Então, um fazendeiro, uma mineradora, um criador de boi, ele não pode dispor desse direito. Qual o direito? Da terra. Ele não pode dispor da terra indígena para ganhar dinheiro para si, tá? Porque esse é um direito indisponível para ele, disponível só para a comunidade indígena. E veja que a Constituição traz ainda uma terceira palavra muito importante, que é um direito imprescritível. O que é imprescritível? Que esse direito à terra, que é originário, que é inalienável, que não pode ser cedido para outro, que é indisponível, que é disponível só para o indígena, ele é um direito imprescritível, que ele não acaba. Então, o direito que os povos indígenas têm ao usufruto da terra de forma exclusiva é um direito que a Constituição diz que é um direito para sempre, tá? Então, você tem um direito de antes e um direito que se projeta para a vida toda, tá? Assim que a Constituição trata. Então, quem explora uma terra indígena está praticando um crime contra a terra, contra os indígenas e contra a própria Constituição brasileira, né? E esse direito à terra e ao usufruto da terra, o Supremo Tribunal Federal tem considerado ele como um direito fundamental. O que é fundamental? Que ninguém pode mexer nesse direito. Embora no Congresso Nacional, né, tenham aprovado uma lei, né, que é a Lei 11.701, né, que reintroduz no direito brasileiro a tese do marco temporal e a exploração das terras indígenas, não é? Isso ainda não está pacificado, porque o Supremo tem uma decisão anterior a essa lei que diz que não tem marco temporal e que a exploração das terras indígenas elas
não pode acontecer porque os direitos indígenas são inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, né? Então, nós temos agora, além de enfrentar esse desafio do impacto dos brancos sobre as terras indígenas, nós temos o desafio de lutar para derrubar essa lei, para tornar essa lei 11.701 inconstitucional. Ah, esse é o desafio. E esse seminário que está acontecendo é um seminário em que se discute exatamente também essa a necessidade de que as comunidades se organizem, se articulem, e eu sei que as comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em todas as regiões têm se mobilizado bastante contra essa lei que introduz o marco temporal e que fragiliza o direito ao usufruto da terra. Essas comunidades lutam, não é, para derrubar essa lei, né? E que a gente precisa continuar. Há notícias agora de que no dia 5 de dezembro o ministro Gilmar Mendes pautou a discussão sobre uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, né? E é importante que nos mobilizemos e estejamos atentos, né, para que nesse julgamento se declare efetivamente inconstitucional a lei do marco temporal, né? Então, a garantia, não é, ao usufruto exclusivo está muito bem estabelecida, mas as forças contrárias a esse direito também são intensas, são fortes, são articuladas, e o ruralismo, não é? As grandes mineradoras, os grandes empresários, eles não cessam, eles não se acalmam, eles não se contêm, não é? E estão sempre incidindo, sempre fazendo pressão para desconstruir esse direito fundamental que os povos indígenas têm à terra e ao usufruto exclusivo dela. Bom, você traz o elemento de que é um direito a não ser tocado, né, Roberto? Mas ele vem sendo, né? E quais os impactos disso e quais os impactos dos arrendamentos também de terras na vida das comunidades indígenas, porque a gente tem reportado um cenário de tamanha violência, né, Roberto? Por favor, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou falar muito a partir das nossas experiências no Rio Grande do Sul, onde o arrendamento de terra ele se dá de uma forma continuada há décadas e décadas, né? E o que a gente tem acompanhado, especialmente nos últimos 4, 5 anos, né? Que cada vez mais os grupos que desejam explorar as terras, eles são como, assim, como aquelas máquinas comedoras de terra. Eles têm vontade, sede, ambição, né? E eles não sossegam, eles não têm limites, eles fazem uma pressão violenta, e eles assediam, eles corrompem, não é? Lideranças para atender, não é, a sua ambição exploratória em relação às terras indígenas, né? Então, essa força externa, combinada com a desorganização interna das comunidades, né, no que se refere à exploração territorial, gera um ambiente de extrema violência, né? Violência física contra os corpos das pessoas, porque há muitos confrontos pela disputa dessas terras, não é? Então, não raras vezes a gente acompanha que as pessoas praticam crimes, não é? Umas pessoas atiram nas outras, matam os outros, não é? Esfaqueiam, torturam, né? Então, criam um ambiente de profunda violência e de vulnerabilização das pessoas todas da comunidade, né? Então, o que acontece no Rio Grande do Sul é algo perverso, não é? Em que algumas pessoas, especialmente aquelas famílias do cacicado, daqueles que comandam, não é,
as comunidades eles se beneficiam com o arrendamento, mas as outras pessoas vivem na margem, vivem inclusive com fome. Nós temos, por exemplo, reservas indígenas que têm 1.500 pessoas, ou 2.500 pessoas, sendo que desse total de pessoas, 50 ou 60 são beneficiadas pelos arrendamentos, enquanto que as outras tantas, as mais de 1.200, 1.500 pessoas, precisam, para sobreviver, de cesta básica. Porque eles não têm acesso à terra, porque a terra foi destinada para o branco plantar soja. Eles não têm acesso à terra, porque a terra foi destinada para o branco criar boi, né? Então, as pessoas vivem marginalizadas. E aqueles que se colocam contra esse movimento exploratório, não é, dos arrendamentos, eles são perseguidos, são presos, pessoas são expulsas dos seus territórios, né? Então, o arrendamento ele é como uma doença ruim, é como uma ferida que começa pequena e se você não controla a ferida, ela vai se espalhando, e ela vai tomando conta do corpo inteiro, né? E acaba não tendo mais cura. Então, a gente precisa lutar contra esse arrendamento como se fosse uma doença ruim, como uma doença que contagia, como uma doença que mata efetivamente, porque mata, não é? Então, esse ambiente de insegurança, de violência, ele deixa as pessoas entristecidas. Então, as mulheres, as crianças, elas vivem em um ambiente de tristeza, porque a violência é tão grande que consome o coração, consome as almas, não é? Então, isso é gravíssimo o que acontece, né? Então, por isso que a gente precisa lutar insistentemente contra os arrendamentos de terra. Aquelas comunidades que estão em luta pela terra, na medida em que elas conquistam esse direito à terra, que elas são demarcadas, essas comunidades precisam, como primeira ferramenta, se livrar da possibilidade de entregar de volta essa terra para o branco, né? Então, as pessoas lutam, alguns morrem, derramam seu sangue para conquistar a terra, aí a terra é conquistada e é entregue de volta para o branco explorar. E sem nenhum custo. O branco não tem custo com a exploração, ele só tem lucro com a exploração. Então, a tristeza, a doença, a morte, a fome fica dentro das comunidades. O branco fica com o poder, com a riqueza, né, com os prazeres, né, com a saúde, enquanto os indígenas ficam com a doença. Então, as experiências que se tem no sul do país, elas são gravíssimas, né? O poder público sabe disso. A FUNAI sabe disso, o Ministério Público sabe disso, todos os órgãos, o MPI sabe disso, né? Todos são sabedores desse ambiente de violência que é gerado, né? Que é gerada pelos arrendamentos. Mas há já algumas decisões judiciais, inclusive transitadas em julgadas no Rio Grande do Sul, que dizem que o arrendamento ele não pode mais acontecer. Mas há um problema. Tu tem uma decisão que diz que esse direito ao usufruto ele precisa se manter exclusivo da comunidade, que os brancos não podem explorar a terra, né? Mas, embora a justiça esteja dizendo isso o tempo todo, o poder público não tem força, ele não tem capacidade para intervir e pôr um limite. Quais seriam os limites? Prender os arrendadores de terra, né? Confiscar os bens de quem arrenda as terras, não é? Não permitir que as colheitas sejam feitas pelos arrendadores de terra depois que eles plantaram, né? Então, tem que ter uns mecanismos que impeçam a continuidade do arrendamento, para evitar, não é, que isso crie uma proporção que depois venha a ser irreversível, né? Para evitar que as terras futuras que serão demarcadas não sejam demarcadas com esse vício, com essa doença que já vem
vem sendo trazida para dentro, né? Então, a gente precisa enfrentar isso, combater isso, para que as demarcações futuras elas sejam, de fato, uma garantia à vida, uma garantia, não é, ao usufruto, para que o povo, para que as comunidades possam usufruir desse bem, para que elas possam se relacionar com a mãe terra, não é? Como efetivamente uma mãe que cuida, que protege, e ao mesmo tempo como filhos e filhas cuidar e proteger da mãe terra para que ela sempre dê boas sementes, né? Então, a gente precisa enfrentar esse debate, combater os arrendamentos, né? E insistir e pressionar os poderes públicos para que eles se equipem, né? Para que eles tenham capacidade de intervenção nessas áreas onde o arrendamento já foi caracterizado como ilegal pela própria justiça e são ilegais pela própria Constituição Federal, pelo próprio Estatuto do Índio, a Lei 6.001. Né? Então, a necessidade da gente, né, ter essa capacidade de intervenção, de mobilização, para garantir o usufruto exclusivo da terra para a comunidade indígena. A gente vai chegando quase ao final aqui dessa explanação feita pelo Roberto, que é um membro do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul. E a última questão seria justamente essa, né, Roberto? Quais medidas de combate aos arrendamentos de terras frente a esse cenário, né, de tamanha crueldade, tamanha dor, tamanha violência? Você já foi respondendo uma parte disso, mas se você quiser deixar também uma mensagem final para quem está participando do encontro, para quem vai assistir esse vídeo também pelas redes virtuais, seria bem importante. E reforçar também, Roberto, que muitos desses dados, desses elementos que você traz também estão contidos no relatório de violências que é lançado, né, pelo CIMI todos os anos. Então, existe também um acervo, né, uma memória de todo esse histórico de violências que também tem acontecido. Você trouxe os exemplos aqui do sul do Brasil, então é muito importante também que as pessoas pesquisem e saibam cada vez mais para que também a sociedade possa contribuir nesse combate, né? Então eu deixo essa palavra final livre aí para você também. Então, o arrendamento, embora tenha as ferramentas jurídicas, não é, para combatê-lo, tem o direito que diz que não pode, né? Tem a justiça que tá garantindo esse direito, mas as práticas não são assim. Então, o que a gente precisa nesse momento, assim? É como a gente... Vamos lembrar da pandemia da Covid-19. A Covid-19, ela veio e começou a contaminar as pessoas, e foi contaminando, e pessoas iam morrendo, porque não havia uma vacina que pudesse prevenir a morte das pessoas, né? O arrendamento, ele é uma espécie de doença ruim, né? Ele contamina, né? De um lugar passa para o outro, né? Eles se comunicam, é como se fosse um vírus que fosse se espalhando. Então, nós precisamos de uma vacina. Qual é a vacina? A vacina é o direito na Constituição. Mas, além disso, não é? A vacina podemos ser nós mesmos, né? Pessoas, apoiadores e apoiadoras da causa indígena, que enfrentem esse debate. As próprias comunidades indígenas, elas têm que se vacinar contra esse vírus, elas têm que se prevenir contra esse vírus, não é? Para que quando uma terra é conquistada, ela seja conquistada com saúde, com energia, não é? Com capacidade de gerar vida, e não um ambiente para gerar violência e morte e dor, né? Então, a necessidade que temos agora é de a gente estar vacinados, não é? Para esse mal que ele vem de muito tempo. Mas se a gente adotar esses critérios do cuidado, da capacidade de pensar, de usar a boa inteligência, de buscar acreditar na força que as memórias, que as ancestralidades dos antepassados têm, que cuidavam da terra, que zelavam pela terra, né, que tinham uma vida
amorosa com a terra, se a gente pegar essas lembranças, essas memórias e trazer para hoje, para dizer assim, essa terra não precisa de boi e de soja, essa terra precisa da mão que cuida, que afaga, que semeia e que colhe para o bem, né? Para o bem do corpo, para o bem da alma, para o bem dos olhos, né? Pensando no futuro. Então, a terra ela não pode ser pensada como um bem econômico, mas como um bem de vida, não é? E eu acho que essa vacina a gente precisa ter ela, não é? Para ficar imune a essa tentação, né, que vem de fora, que é uma oferta de benefício, mas que vai trazer benefício para um ou para dois e excluir todos os outros, né? Então vai dar renda para um e pobreza para outro. Vai dar o prato cheio para uns e o prato vazio para outros, não é? Vai dar a mesa farta para alguns e as migalhas que caem dessa mesa para os outros, né? Então a gente precisa enfrentar esse debate, combater essa ambição, não é, para que efetivamente os povos indígenas, além de conquistar a terra, conquistem a esperança que essa terra traz para os filhos, para os netos, para os que ainda hão de nascer. Ou seja, cuidar da terra para os que ainda virão. Porque do jeito que a gente está fazendo, os que virão, virão sobre cinzas. E aí, pouca chance de sobrevivência haverá, né? Então é isso. Pensar no direito como uma vacina e pensar na nossa capacidade de pensar, planejar, se organizar, de cuidar, de se relacionar com a terra também como uma vacina para o bem viver de todos os povos, que é o que os antepassados ensinaram, trouxeram, não é? E buscaram cultivar, mas as doenças foram chegando e a gente não se precaviu, né? Mas temos a vacina e acho que a gente precisa usar dela para poder pensar o futuro. É isso. Roberto, muito obrigada por esse teu olhar sobre a história, sobre o direito e principalmente sobre a esperança que se encontra em momentos como esse do seminário e tantos outros, né? Então, um abraço bem grande para você, para toda a equipe do CIMISU, que também está envolvida nesse encontro no Mato Grosso do Sul, para todas as lideranças, enfim, apoiadores e apoiadoras, e a Cláudia, que está aqui no suporte técnico da gente também, e reforçar mais uma vez que todas as informações, fotografias, conteúdos relacionados a esse seminário, a esse encontro no Mato Grosso do Sul, estarão disponíveis no perfil do CIMISU, do Instagram, também no nosso site do afrontejornalismo.com.br e também pelo site do CIMI Nacional. Então, a gente vai compartilhando e criando essa grande rede também de solidariedade para trazer essas informações que são tão importantes para toda a sociedade. Roberto, um carinho especial a você, muito obrigada. Obrigado a vocês também por nos ajudarem nessa empreitada, para ser um pouco dessa vacina, esse antídoto aí contra esses males que estão sendo construídos, né? Vamos junto. Vamos juntos e juntas. Um beijo, gente. Tchau, tchau.